tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar a respeito da esdrúxula e patética dicotomia esquerda e direita, se nós católicos temos de segui-lo. Ora, antes de entrar nesse assunto propriamente dito, é necessário que se entenda o que é a política. A política é uma ciência prática que visa o estudo do governo da multidão em vista do bem comum. Mas antes de entender o que é o bem comum, temos de entender o que vai formar um governo, necessariamente, uma sociedade. Vai começar, primeiramente, na célula-mãe de uma sociedade, que é a família. A família é composta de um homem e de uma mulher e seus filhos, a qual, dentro desse organismo miniaturizado, haverá o quê? Uma lei, haverá uma forma dessa mini-sociedade agir, a saber o fato de que o homem é o cabeça dessa família, ele é o chefe, é ele quem deve guiar a sua esposa, a qual deve se submeter a ele, e os seus filhos igualmente devem se submeter aos seus pais. E dentro desse pequeno organismo tem por finalidade o quê? O caminhar para Deus. Então, o pai, a mãe e os filhos juntos, né, no caso do pai principalmente, eles devem se voltar para Deus mesmo. Então, o que acontece? Não há só uma família, obviamente. Há várias, milhares de famílias. Vai ter várias micro-sociedades que, em conjunto, vão formar uma sociedade. E para que essa sociedade funcione, é necessário que tenha o quê? Leis que rejam essa sociedade. É aí que vai surgir o conceito de sociedade num amplo aspecto. E para que essa sociedade funcione, é necessário que haja o quê? Leis que façam operar essa sociedade e que se tenha autoridade, porque é necessário que haja a hierarquia, porque tudo que há é hierarquizado. Porque sem hierarquia não há ordem. A ordem é necessária para que as coisas funcionem, porque foi assim feito por Deus. Ora, o próprio céu é uma hierarquia. Se formos ver, tudo que há imita de certa forma a Deus. Ora, o governo de Deus é o que pode se dizer de uma monarquia, onde há o superior, que é Deus mesmo, e embaixo as gradações inferiores, né, a saber o fato de que há os anjos menores, né, que vai ser aquele pequeno soldadinho, né, o anjo. Aí depois você vai ter um arcanjo, que é um cabo, né, entre aspas, na analogia, até chegar lá num serafim que está no topo da hierarquia angélica. E também, ao mesmo tempo, temos os santos, que também estão em gradações, a saber o fato de que há santos mais gloriosos que outros, no qual o maior de todos está a Santíssima Virgem Maria, que é a Rainha dos Céus, que está no topo dos santos, a qual a grandeza dessa grandiosa e santíssima mulher é maior do que todos os santos e anjos juntos e somados e multiplicados por milhares de vezes. Então ela está no topo dessa hierarquia, apenas abaixo de nosso Senhor, né, de nosso Deus, a Santíssima Trindade. Então, continuando, a família, ela é a célula mãe da sociedade, e ela é criada por via do santo matrimônio que une o homem e a mulher, a qual os dois têm por finalidade a procriação e a ajuda mútua entre eles, a qual os dois devem caminhar um ao outro para Deus e os seus filhos também. Ora, não seria diferente com a sociedade, com o governo, com a polis. Se a célula madre, que é a família, tem por finalidade voltar-se para Deus, também não vai ser diferente com o conjunto de todas as mini-sociedades que é a família. Todos devem se voltar para Deus. Então é aí que vai entrar o objetivo comum de uma sociedade, que é o quê? O conjunto das famílias devem ajudar umas às outras para que uma alcance a excelência. Então, para que ocorra esse processo, é necessário que haja o quê? As virtudes. A família deve ter a virtude como uma regra de vida, porque é por meio da virtude que o homem volta para Deus. Porque sem virtudes, o homem se afasta de Deus, com efeito, ele vai ter o quê? Uma sociedade iníqua. E
o ofício de uma sociedade, no caso, é a busca do bem comum. Esse bem comum, possui duas espécies, a saber o fato de que ele é transcendente, que é o maior objetivo da sociedade como um todo, é caminhar para o bem comum transcendente, que é o quê? Quando o organismo social inteiro, o Estado, a polis, deve se voltar para Deus, onde o governante e todos os seus súditos trabalham junto para que nessa ordem, nessas escalas sociais, possam se voltar todo mundo para Deus. E em segundo terá a segunda espécie, que é menos importante, mas também que não deixa de ser importante, porque vai contribuir de certa forma para a primeira, que é o quê? O bem comum imanente, a saber o fato dos bens particulares aqui em vida. É ajudar com que as pessoas alcancem a excelência nas coisas durante a vida terrestre. Então o que acontece? O Estado ele é uma realidade natural. A saber o fato de que o filósofo, a saber Aristóteles, junto com Santo Tomás de Aquino, vão confirmar que o homem é um animal político. E de fato o homem é um ser político. Santo Agostinho, a saber o doutor da graça, inclusive ele fez um erro nesse quesito, porque ele disse que o fato de que haja governo é um resultado do pecado original. Mas o doutor Angélico, a saber Santo Tomás de Aquino, vai contrapor isso e vai seguir, e claro que vai complementar ainda melhor, sob a ótica da revelação, de que mesmo com o pecado original haveria o quê? Um governo. Porque é necessário, porque todas as coisas são hierarquizadas. Porque a hierarquia, ela gera ordem. E se não há ordem, não se caminha para Deus. Ora, como já foi dito, o pai ele tem um ofício de guiar a sua família para Deus, porque no papel do pai ele é o cabeça. E o que significa ser o cabeça? Significa que a inteligência da família está no pai. Ora, é ofício do pai que tem a inteligência fazer com que a sua família atinja a excelência, que é se voltar a Deus mesmo. Por isso que a mulher se submete, porque ela tem que confiar no homem. É claro que nesse caso o homem tem que ser virtuoso, para que atinja esse fim, que é se voltar a Deus mesmo. E o que acontece? Analogamente acontece na sociedade ampla. É necessário que haja um cabeça, para que se guie a multidão das famílias, o conjunto das famílias, para atingir a excelência última do homem, que é se voltar para Deus. Só que acontece, o governo externo, no caso, feito por uma autoridade, ela deve estar submetida a algo, a saber o fato de que ela também deve estar igualmente submetida a Deus. E como ela vai se submeter a Deus? É aí que entra a figura do poder temporal e do poder espiritual. Antes de entrar nesse quesito, devo contribuir com o fato de que, no caso de complementar a informação, com o fato de que Platão, com a sua concepção de que o Estado, né, o governo, a polis, ela é como uma extensão da alma humana, ele conclui, né, acaba demonstrando, e depois vai vir o Aristóteles, vai deixar essa concepção ainda mais rica, de que é necessário que haja o quê? Que o inferior deve se submeter ao superior. Ora, o que é superior? O corpo ou a alma? Obviamente que a alma, porque na alma reside a inteligência. E é na inteligência que reside a capacidade do homem se voltar a Deus, e não no corpo. Então, com efeito, no organismo social, deve também, analogamente ao corpo humano, né, e à alma humana, né, ao ser humano que tem corpo e alma, que haja também essa propriedade, essa característica. Porque o governo, a polis,
o Estado seria análogo ao corpo, o organismo corpóreo. Só que esse corpo deve se mover para o quê? Para Deus. E como ele vai se mover para Deus? Mediante a inteligência. E quem é a inteligência nesse caso? É óbvio que se trata do poder espiritual, a saber, a igreja. E essa igreja se chama Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é o quê? É ela a coluna e sustentáculo da verdade. É ela a guardiã da lei divina. Seguindo a Santa Igreja, os homens se voltarão a Deus. Por isso é necessário que o Estado, o governo, ele se submeta ao poder espiritual, obviamente. Porque é o poder espiritual, no caso a Igreja, que tem o quê? A guardição da lei divina que nos volta para Deus. Então, o que acontece? Existe essa realidade, e essa realidade ela é uma estrutura ideal, que inclusive aconteceu, a gente teve esse exemplo dessa forma de governo na Idade Média, onde o poder temporal se submetia ao poder espiritual. Os soberanos, né, os chefes de Estado, os reis, imperadores, se submetiam à igreja, assim como um corpo se submete à alma. Não o contrário. Hoje, né, por causa da apostasia geral das nações, temos o quê? Um corpo que sem alma, né? Se desvinculou da alma. Por isso que tem todas essas aberrações hoje em dia, né, essas iniquidades. Então o que acontece? Como já foi dito, né, o fim último do Estado é se ordenar a Deus. Todo Estado tem, por definição, o caminhar para Deus, se voltar para Deus, e ele deve estar subordinado ao poder espiritual, que é ele a inteligência que vai guiar esse corpo, que é formado por uma quantidade gigantesca de famílias, para que todos eles alcancem o bem comum. Então o que acontece? O governo, né, encerrando essa parte, o governo da cidade humana deve se ordenar ao quê? A pátria celeste, que é o quê? Aos céus. Fora disso, se o governo não faz isso, então vai acontecer o que acontece na modernidade, que é o quê? Essa iniquidade toda que vivemos hoje em dia. Então o que acontece? Agora vou voltar na perspectiva histórica. Todos sabem, ou a maioria sabe, que temos os relatos da apostasia geral das nações. Ora, para acontecer uma apostasia geral das nações, é necessário primeiro que as nações estejam devidamente cristianizadas. É o caso de que, na Idade Média, existia a cristandade, ali que chegou ao ápice no século XIII, e depois desmoronou. Mas desde a Idade Média, já há o quê? A tentativa de fazer com que o corpo e a alma se desunisse. Então vamos ter a grande figura aí, no caso, grande figura no sentido ruim, né? Que é o Felipe o Belo. Né? Claro que teve outras figuras, mas nesse caso eu vou citar o Felipe o Belo, que foi um grande inimigo da igreja, inclusive foi um dos grandes causadores da queda dos Cavaleiros Templários enquanto instituição. Era um pilantra, roubou um monte. Ele foi ali um primeiro protótipo de governo moderno, né? Ali uma sementeira. Então o que acontece? Temos já até essa figura, né, do Felipe Belo da França, que lutou fortemente contra o papado, contra o poder espiritual, para querer o quê? Se voltar para ele mesmo, né? Ele não queria se submeter à ordem espiritual e deu a besteira que deu. Então o que acontece? Também tem as perspectivas das heresias medievais, que, embora tenha sido de ordem espiritual, elas vão atingir a política. A saber, o fato de que existiu a heresia de Joaquim de Fiore, que vai dividir ele vai ter a perspectiva de que há 3 eras, a era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso vai ajudar principalmente a criar todos esses delírios ideológicos de nossos tempos, que são divididos, né? Todos eles fazem as concepções
dividindo em 3 eras, assim como Joaquim de Fiore. Vamos ter também ali no período também, no caso, na base da vida intelectual, né, os escolásticos, que vão acabar, por exemplo, a figura do Duns Scott, que foi uma mente muito incrível, mas, infelizmente, suas ideias contribuíram para que acontecessem coisas horrendas, ao fato de que, com a sua concepção de que a vontade está acima do intelecto, ele vai contribuir com os delírios de nossos tempos. Ele também vai fazer problemas, né, dizer que o ser, o ente é unívoco. Ele vai fazer muitas besteiras que vão ter efeitos ruins até nos dias de hoje. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre esse negócio de filosofia e teologia mais pra frente, sobre história, né, desses efeitos. Mas não é o caso agora. Mas também não só foi Duns Scott que fez esse problema, inclusive, né? Aqui um adendo. A figura de Frederico de Freiburgo, que, embora tenha contribuído bem para as áreas das ciências naturais, sabe, a física, por exemplo, ele também vai ser um forte candidato contra a teologia de Santo Tomás de Aquino, que vai também contribuir para muitos erros posteriores, né? Inclusive, ambos, né, tanto Duns Scott como Frederico de Freiburg, vão contribuir fortemente para que aconteça a degeneração da escolástica, que é o nominalismo, que é uma aberração que mais para frente eu vou comentar acerca disso. Então o que acontece? Depois desse período do Felipe o Belo, que já é um primeiro protótipo, assim, é claro que teve outros, como já havia dito, só que ele realmente foi uma figura ali destacada, nesse quesito de querer se dividir da igreja. Então, com o tempo, foi se passando os séculos, até chegarmos ali nos períodos antes da Revolução Protestante, que já estava com a mentalidade dos Estados nacionais se terem autonomia própria, ao fato de que elas não queriam se vincular com Roma, porque se vinculando com Roma, elas deveriam se submeter a Roma, que é o poder espiritual, que fazia com que as pessoas voltassem a Deus. Então, os governantes iníquos, ímpios, eles não queriam se submeter à lei divina, mas à lei de si mesmos. Então acabou que gerando rupturas, inclusive essa concepção dos estados nacionais, desse nacionalismo, essa semente de nacionalismo que surge ali nesses tempos, vai dar força, inclusive, para quando acontecer a Revolução Protestante ali com Martinho Lutero, Calvino, né, inclusive também com Henrique VIII, para que se aconteça essa divisão, né, do corpo e a alma, no caso da analogia, né, do poder temporal e poder espiritual, que no caso o temporal, deve se submeter ao espiritual. E mais para frente, alguns séculos depois, vai ter o que realmente, né, e inclusive antes de falar, essa coisa da Revolução Protestante, um pouco ali do Felipe o Belo, lá anteriormente, já é o que? Os preâmbulos da apostasia geral das nações, que vai se dar por definitivo com a maldita Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma desgraça inacreditável. Foi ali realmente o marco que se dá o surgimento da apostasia geral das nações. É ali mesmo que o corpo se rebela por completo com a alma. O corpo não querendo mais atender às exigências da alma, né, da santidade que Deus quer que nós tenhamos, né? Isso, no caso, eu estou falando análogo, né, ao tudo que eu havia dito antes, né, que o corpo e a alma é análogo ao organismo do governo, organismos na família e tal, esse tipo de coisa que eu já havia dito. Então o que acontece? Depois da Revolução Francesa vai existir o quê? A dicotomia esquerda e direita, que é o quê? Os jacobinos e girondinos, né? Que no caso vai ter o quê? O fato de que ao longo da história eles vão ganhando especificidades e vai ter ramificações nesses dois grupos que podem ser chamados de esquerda e direita, né? Direita e esquerda. E o que acontece? Qual é a origem da Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela é primeiramente de ordem gnóstica.
gnose, o gnosticismo, ela tem uma visão de mundo dualista, a saber o fato de que há um Deus mau e um Deus bom. Então tudo eles fazem o dualismo. Dessa heresia do gnosticismo vai surgir o quê? O maniqueísmo, que também é outra heresia que faz com que há o quê? Dois deuses, um bom e um mau. Só que diferente do gnosticismo, né, que tem uma especificidade diferente com os negócios dos éons, todas essas babovizeiras, o maniqueísmo ele é mais simplificado, é o fato de que há duas forças antagônicas, mas de igual poder. Então isso vai falar que o bem e o mal têm o mesmo poder. E dessa concepção dualista vai surgir um monte de demências depois. É o caso da dicotomia esquerda e direita, que é um maniqueísmo. É um maniqueísmo, e se é um maniqueísmo, é uma concepção gnóstica e que não deve ser seguida, porque é maligna. A essência de esquerda e direita é maligna, porque ambos, como já voltando lá havia dito, há duas espécies de bem comum, a saber que há o transcendental e o imanente. O transcendental ele é superior ao imanente, porque nós devemos buscar o quê? O transcendente primeiramente e o imanente depois. Ele é inferior. Só que acontece, a esquerda e a direita, ambas, né? Esquerda e direita, ambas vão focar no imanente e não no transcendente. Aí que mora o perigo. Então, com efeito, durante todo esse período, desde a Revolução Francesa, que foi criando todos esses conceitos de direita e esquerda, para cada uma tem uma sua especificidade, porque cada país, né, tem a sua direita e esquerda, então você não pode classificar a direita brasileira como a mesma coisa, como a mesma coisa dos Estados Unidos, apenas contendo, obviamente, a essência, a substância ruim que deve ser evitada. Tanto a esquerda quanto a direita são imanentes. A diferença é que, no caso, uma tem um tom mais extremo e a outra tem um tom mais moderado. Mas ambas participam da mesma substância má, que é a ordem gnóstica, a visão imanente. A esquerda e a direita é uma visão gnóstica. É uma revolta metafísica. Ela vai de contramão com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem esse negócio de lado, de esquerda e direita. A igreja não segue sentido, não segue direção humana. Ela vai direto para Deus. Por isso que a igreja está acima de qualquer coisa desse negócio de esquerda e direita. Mas podemos categorizar um pouco, né, há um certo padrão em esquerda e direita. Digamos que, a direita tem um tom mais do conservadorismo, ser conservador, né? Mas aí quer esse conservadorismo, né? Como eu havia dito, a direita brasileira, a direita americana, a direita britânica, chinesa, tanto faz, são relativas. Cada uma tem as suas especificidades, embora tenha padrões, né? Mas geralmente a direita tem algo mais conservador e um conservadorismo utilitarista, né? Principalmente isso. Enquanto a esquerda é mais progressista. Porém, também é um erro dizer que a esquerda é necessariamente progressista, porque quando convém também, eles são conservadores no que bem entendem. Por exemplo, o fato de que os primeiros comunistas são bem opostos a esses comunistas atuais, né? A esquerda antiga é diferente da esquerda moderna, assim como a esquerda mais antiga ainda lá dos tempos da Revolução Francesa é diferente da esquerda antiga lá do período de Lenin e Stalin em relação ao que é a esquerda de hoje em dia. Então esses termos mudam, são relativos, não são contínuos. É uma demência seguir um negócio que está em constante mudança. Inclusive aí entra também a concepção modernista, evolucionista, de que as coisas sempre estão mudando, estão sempre evoluindo, né? Então o que acontece? Entrando no mérito do que, por exemplo, agora da direita, todo mundo já, obviamente, é bem claro que se formos comparar a esquerda com a direita, evidentemente que a direita é superior à esquerda, tendo em vista que a direita ela defende concepções mais conservadoras em relação à esquerda. Mas isso é necessário?
Isso é suficiente para que defendamos isso? Não. Por quê? Vamos lá. Eu não vou tratar muito da esquerda em si, porque já é um assunto meio, como se fala, viciado. Eu vou falar mais da direita. A direita, ela é contra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana pelo simples fato de que, dentro de todo esse corpus direitista, eles seguem coisas que vão contra a sã doutrina. E contra, obviamente, contra Deus. A saber, o fato de que, como já havia dito, eles estão errados pelo fato de serem imanentes. Ou seja, eles colocam o mundo, o bem-estar do mundo, acima do bem-estar da alma. A direita, ela vive defendendo as concepções do quê? Do capitalismo, do livre mercado, da boa vida a todo custo. Mas eles esquecem que essa vida é passageira. Essa vida, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da vida? Por que Deus nos deu a vida? Para que tenhamos o quê? Busquemos os méritos em vida para que tenhamos o quê? A beatitude eterna. Ou seja, temos que buscar a santidade. Temos que buscar as virtudes. Isso é a finalidade do homem. No caso, que vai dar consequentemente na finalidade última, que é a contemplação da verdade, que é Deus, a contemplação de Deus mesmo. A direita se preocupa em levar as pessoas para os céus? Não. A direita, ela defende, inclusive, coisas que são heréticas. A saber, o fato de que hoje, principalmente nessa direita brasileira, patética, eles estão de mãos dadas com a maçonaria, condenada pelo magistério, com o americanismo, condenado pelo magistério, com o sionismo, condenado pelo magistério, pelo modernismo, condenado pelo magistério, pelo capitalismo selvagem, condenado pelo magistério, a saber o fato de que o liberalismo, estou me referindo, né? Que o liberalismo, que é inclusive uma desgraça tão grande que a direita burra negligencia esse assunto, dando crédito o tempo todo ao comunismo. É claro que o comunismo, é fato que o comunismo causou a morte de centenas de milhões de pessoas, morreram em decorrência dessa nefasta e maldita ideologia. Mas por que o comunismo ganhou força? Por causa do liberalismo. O liberalismo, como já dizia um santo papa, né, pavimentou o caminho para o comunismo. E é o que aconteceu. Continuando, a direita vai defender todas essas concepções contrárias à fé católica, né? Então o que acontece? Fé e moral católica. Então o que acontece? Ora, se eles estão de antemão com o que a igreja ensina, não devemos seguir essa igreja, né? Porque hoje a direita é tratada como se fosse uma igreja. É como se fosse uma igreja para as pessoas, né? Hoje elas dão mais valor para a ideologia direitista do que para a igreja. Então eles criaram uma igreja para eles, que é a igreja direitista. A igreja direitista apostólica. Claro que nesse caso aqui eu estou tirando sarro. Voltando. Não devemos seguir a direita. Não devemos ser nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem o que for, nem um sentido, nem direção humana, porque tudo que é imanente, totalmente imanente, não vai levar ao transcendente. Não vai. Focar apenas no imanente é o quê? Materialismo. Que inclusive os direitistas vivem reclamando do materialismo marxista. Mas eles são também materialistas. Claro que de uma outra forma. Mas tanto a direita quanto a esquerda, elas são uma mesma moeda, apontando para lados opostos, mas participando da mesma unidade substancial. E essa unidade substancial é maligna. E, portanto, não deve ser seguida por nenhum católico. O simples fato de sermos católicos, apostólicos, romanos, faz com que não precisemos de uma ideologia.
E o que é uma ideologia? A melhor definição de ideologia é de Eric Voegelin, que diz que a ideologia é uma religião política. Por isso que eu brinquei com um negócio do que hoje a direita é uma, entre aspas, igreja. É uma religião. Eles tratam a política, eles colocam a política acima de tudo. Inclusive o mestre angélico, a saber, Santo Tomás de Aquino, ele vai corrigir um pouco Aristóteles. Porque Aristóteles, embora ele tenha acertado no fato de dizer que o homem é um animal político, Aristóteles por vezes parecia dizer que tudo que o homem deve fazer ou se voltar é necessário de ordem política. Então Santo Tomás de Aquino vai tirar um pouco desse extremo que não é tão constante, mas acontece em alguns escritos de Aristóteles. A direita comete justamente esses erros. Elas colocam tudo sob a ótica política. Por isso que hoje vamos ver a instrumentalização iníqua da direita com a igreja. Eles usam inclusive a figura do Papa para justificar suas iniquidades políticas, as suas ideologias patéticas. Se o Papa, por exemplo, por mais que todo mundo sabe que eu critico abertamente o Papa Francisco, mas ele é o Papa. O Papa ele não deve ser instrumentinho de vigarista de direita para poder instrumentalizar uma ideologia ridícula que conduz as pessoas ao inferno, ao invés de levar elas para os céus. Porque a direita pode ter um discursinho melhor, obviamente, porque tem alguns elementos vinculados ao conservadorismo, à lei natural. Inclusive, alguns direitistas estão vinculados com o cristianismo de certo grau. Mas esse certo grau não é suficiente, porque tem que estar conectado diretamente com a Santa Igreja, com a religião, com a religare. E isso a direita não quer. A direita quer ficar lendo panfletinho, né? Como ser conservador, o que é ser conservador, que não sei o que, blá blá blá. Enquanto isso, não estudam catecismo, não estudam a Bíblia, não querem estudar a vida dos santos, buscar as virtudes, buscar a santidade, ensinar as pessoas. Inclusive hoje, se você fala a palavra pobre, né? Pobre, opressão, pobreza, tudo para os direitistas é sinônimo de comunismo. Tudo é comunismo para os direitistas. Você não pode falar nada de pobre, tendo em vista que a igreja, desde sua existência, desde sua fundação, ela defende os pobres e oprimidos. Claro que não sejamos tolos. Hoje em dia há o quê? Como, por exemplo, em George Orwell, né, que definiu aquele termo de novilíngue, que é o quê? Deturpar a essência das palavras, dos termos. Então o pobre tem ele é utilizado como o quê? Como um navio quebra-gelo para a revolução, né? Os oprimidos, as minorias. Isso faz parte inclusive da ideologia dominante hoje, que não é o comunismo, como a direita diz. É o marcusianismo. Herbert Marcuse, da escola de Frankfurt, é a síntese de todas as ideologias que existem. É a síntese. É a ideologia mais bem sucedida que já foi criada. Ela tem todas as características na ordem cultural, antropológica, religiosa, política, sexual. Ele fez uma síntese diabólica e que hoje a maioria dos governos do mundo são marcusianos e não comunistas. Não é o grancismo, o marxismo que domina hoje. É o marcusianismo. É o que eu falo, inclusive, como eu já havia dito, a esquerda e a direita do Brasil é diferente da esquerda da França, da Alemanha, de Portugal, dos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Por exemplo, a esquerda aqui no Brasil, ela está ali mais vinculada com as ideologias, claro, marxistas e fabianas, né, que estão bem vinculadas ali. Mas, por exemplo, Estados Unidos, Europa, estão mais alinhados ao quê? Ao marcusianismo, que é a maioria hoje no mundo. É o marcusianismo. O comunismo está restrito a áreas pequenas hoje. Não é esse negócio que a direita está falando, o comunismo de não sei o quê. O comunismo existe.
Ainda existe, sim, mas não desse jeito que a direita fica aí falando. Então o que acontece? Diante dessa coisa, o que o católico tem que seguir, afinal de contas? Obviamente que tem que seguir a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a Santa Igreja nunca disse o quê? Nunca formulou um governo, obviamente. A igreja não tem aqui um livrinho lá, ó, esse aqui é o livrinho e tem aqui o meu projeto político. Não, a igreja nunca fez isso, nunca fez isso. Só que a igreja dá princípios a serem seguidos. A saber o fato de que, como já havia dito, a igreja é o coluna e sustentáculo da verdade. Ela é a guardiã da lei divina. Ora, tudo que fazemos aqui em vida, o organismo social, seja miniaturizado, né, a família, ou o corpus inteiro, a polis, deve se submeter à lei divina. E todas as ações devem o quê? Se harmonizar em ordem à lei divina. Então as leis dos homens que estão abaixo da lei divina, né, vai ter que se submeter à lei da igreja e à lei de Deus. Então, continuando ao fato de que, bom, se a igreja não tem uma forma política, um governo, né, uma formulação política a ser seguida necessariamente, então o que temos que fazer? Como já havia dito, vamos ter que nos basear a partir da moral católica. Então vamos ter que ter, primeiramente, a base do catecismo romano, a moral, né? Ali a ética, né? Ética e moral é a mesma coisa. Hoje em dia, em decorrência da filosofia moderna, criou-se uma pseudodivisão que não era necessária. Então, quando se fala ética, hoje é como se fosse algo distinto da moral, mas não é. A filosofia mesmo verdadeira define moral e ética como algo junto. Então, moral católica do catecismo romano, que vai dar preâmbulos, princípios a serem seguidos para que a gente tenha o quê? O efetivo construir de uma sociedade justa. Em seguida, temos que ter por base a doutrina social da igreja, que inclusive boa parte dos católicos não a conhece, infelizmente. Recomendo que todos, agora quando terminar o vídeo, escrevam no Google doutrina social da igreja, vai abrir lá no site do Vaticano o compêndio, leia aquilo. A doutrina social da igreja é maravilhosa. Ela vai dar ali todos os preâmbulos de uma sociedade boa. De uma sociedade boa. Ela não é uma cartilhinha sistemática dizendo, ó, é isso e que não sei o quê. Não, é um preâmbulo que vai mostrar ali as opções dentro dos limites, né, que respeitem a Deus e a Santa Igreja. Com efeito, respeitando a Deus e a Santa Igreja, o organismo, né, a polis, vai se voltar a Deus. E os cidadãos vão atingir a sua excelência. A sua excelência transcendental, primeiramente. Depois, né, buscar a excelência imanente. Então o que acontece? A doutrina social, que inclusive vai condenar o liberalismo e vai condenar também o comunismo. E a direita defende o liberalismo. Ora, se defende o liberalismo, já vai de antemão a igreja. Já está errado, já nem temos que seguir essa porcaria. E na parte da economia, que é outro negócio que deixa todo mundo confuso, é o fato de que a economia, que é uma ciência prática também, assim como a ciência política, a teoria que eu recomendo que vocês leiam e estudem é o distributismo. O distributismo está completamente alinhado à moral da igreja. O distributismo vai ter duas grandes figuras, que é G.K. Chesterton e Hilaire Belloc. Esses dois grandes, né, no caso principalmente Chesterton, esse grande escritor, esse grande homem católico, esse grande apologeta, ambos vão apresentar uma alternativa ao capitalismo e o socialismo. E é muito boa essa alternativa,
Inclusive, mais pra frente, talvez eu faça um vídeo a respeito disso. É muito legal essa proposta do distributismo. Muito boa mesmo, a gente deve dar uma lida nisso aí. Procurar, estudar acerca disso. Então, finalizando. Temos de ser de esquerda? Não. Temos de ser de direita? Não. Temos de ser de centro? Não. Temos de ser na direção para frente? Não. Para a direção atrás? Não. Temos de estar com a Igreja Católica Apostólica Romana. E o único lugar que temos como ir para Deus é por via dos sacramentos, pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E não por meio de uma ideologia que tem por fundamento a gnose, né? A gnose que acredita que por sua própria capacidade o homem, né, a sementinha divina, por meio da gnose, que é o conhecimento, ele vai se voltar para a divindade original que foi perdida, né? Um assunto bem extenso, por sinal, né? Merece um vídeo à parte. Mas é isso aí. Não sejamos, não sigamos essa porcaria de direita patética, esdrúxula, iníqua. E outra coisa, né? Outra coisa que eu esqueci. Não devemos cair também no erro do idealismo. E tampouco o romantismo, que é achar que, por exemplo, o que estão fazendo hoje em dia com certos políticos aí, né? Estão romantizando, achando que ele é um salvador da pátria, né? Eu não vou ocultar nomes aqui. Olha o que estão fazendo aí com Jair Bolsonaro, né? Estão colocando esse cara como um Messias, né? Ironicamente, o nome dele é Jair Messias Bolsonaro, mas estão colocando ele como um Messias, um salvador do Brasil. Mas vamos lá. O Bolsonaro, ele tem propostas políticas que se voltam para Deus? Está alinhado com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Ele está conforme o que foi nos ensinado sobre o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? E aí? Só porque ele é de direita? Só porque ele fala mal da esquerda, ele é o Messias agora? Como alguns imbecis estão fazendo dele? É óbvio que Bolsonaro, em relação a outros candidatos, é superior. Obviamente. Quem dizer isso é um imbecil. O contrário é um imbecil. É óbvio que Bolsonaro é superior. Agora, colocar Bolsonaro como uma opção que vai mudar o Brasil para melhor, isso é idiotice total, tendo em vista as ideias e concepções de Bolsonaro, que são bem anticatólicas, por sinal. A saber o fato de que Bolsonaro está alinhado com os interesses do americanismo, inclusive com o sionismo. Também está com aquela perspectiva errônea e maligna de controle de natalidade. No caso, Bolsonaro é um mal menor. Mas o mal menor não significa que é lícito, conquanto que seja válido. É claro que, como já havia dito, Bolsonaro é superior em relação a outros candidatos. Mas colocar o Bolsonaro como um salvador da pátria, isso tende a dar em besteira. E é o que muitos dessa direita, esses neocons, estão fazendo hoje. Né? Inclusive já vi neocon aí falando que Bolsonaro vai excomungar o Vaticano. Esses caras são os debilóides, gente. É isso que a ideologia faz com a cabeça das pessoas, né? Ela imbeciliza o ser humano, a ponto de um imbecil achar que o Bolsonaro vai excomungar o Vaticano, o Papa, né? Pelo amor de Deus, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Mas enfim, espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, posso ajudar com isso, né? Se não me expressei suficientemente bem, podem me procurar, que com certeza por meio de um texto vou me expressar muito melhor, porque a minha especialidade é textos. Gosto muito mais de escrever do que olhar para uma câmera, e consigo falar muito melhor olhando nos olhos de uma pessoa e não para uma câmera. É bem estranho, inclusive, olhar para uma câmera, né? Então, basicamente é isso, gente. Um governo, ele deve se voltar para Deus. Um governo, um político, ele deve ter por base o fato de que
todas as coisas devem ser restauradas em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo deve se voltar para Deus. Temos que ter a igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, como horizonte para olharmos, e não uma ideologia, como os direitistas estão fazendo. Então, definitivamente, nem de esquerda, nem de direita. Sejamos católicos apostólicos romanos. Deus lhe abençoe. Ave Maria Santíssima, salve Roma eterna. Força e honra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.